Olá! Hoje, 31 de outubro de 2025, dia da Reforma Protestante, a gente vai fazer uma exploração bem especial juntos. Opa, que data importante. Pois é. Vamos olhar de perto um texto-chave, o Catecismo Menor de Martinho Lutero. A gente está usando a versão da IECLB, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, com linguagem atualizada. Uma escolha excelente para a data de hoje, realmente. E a ideia é entender o coração desse catecismo, né? Exato. É bom lembrar como ele surgiu. Lutero percebeu que faltava conhecimento básico da Bíblia, sabe? Tanto no povo quanto até em parte do clero. Aí ele quis fazer um guia prático, direto ao ponto para as famílias e para o pessoal leigo. Isso mesmo. A gente quer pegar a essência da fé, da prática cristã, do jeito que Lutero colocou ali de forma tão clara, né? É um texto que dura séculos, continua forte como um resumo da doutrina luterana. Sim. E é interessante, uma das nossas fontes até sugeriu começar e terminar com uma bênção. A gente vai fazer isso para respeitar o clima devocional do texto original. E essa simplicidade, esse foco na vida prática da fé, talvez seja esse o segredo para ele durar tanto tempo, né? Não era para ser um tratado complicado de teologia. Era um manual para o dia a dia da fé. A estrutura dele mostra isso. Certo. Então vamos. Vamos mergulhar nessa estrutura. Pelo que a gente viu nas fontes, são 6 partes principais. Tem os 10 mandamentos, o credo apostólico, o Pai Nosso, o sacramento do Santo Batismo, aí o ministério da absolvição e a confissão, e por fim o sacramento do altar, que é a ceia do Senhor. A ideia é a gente ver o principal de cada uma. Perfeito. Podemos começar pelos 10 mandamentos, acho que formam a base ética, né? Ótimo. Uma coisa que chama a atenção logo de cara é um método dele. Ele dá um mandamento e pergunta: que significa isto? E a resposta sempre começa com: devemos temer e amar a Deus. Essa parece ser a chave dele, né? Colocar a relação com Deus como a base de tudo. Precisamente. Essa abordagem de temer e amar a Deus muda tudo. Não é só seguir regra, é agir a partir desse relacionamento, de respeito, de amor grato a Deus. Olha o primeiro mandamento: não tenha outros deuses além de mim. A explicação foca em temer, amar e, o ponto crucial, confiar em Deus acima de tudo. É a base da relação, sabe? E isso aparece nos mandamentos sobre o próximo também. Por exemplo, o 5º, não mate. A explicação dele vai bem além de só não matar fisicamente, né? Sim. E aí a gente vê a força dessa ética positiva que ele traz. Lutero explica que não é só não prejudicar o corpo do outro, mas é ajudar, amparar em toda necessidade. Tem um dever ativo de cuidar. Isso é diferente de ver a lei só como proibição, né? Totalmente. O mesmo vale para o 8º mandamento: não fale mentiras a respeito do próximo. Esse é um exemplo muito bom e prático. A explicação pede para a gente não só evitar a fofoca, a calúnia, mas para ativamente desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. É quase uma fórmula para ter comunidades mais saudáveis, né? É uma ética de ser proativo na bondade, de fato. E essa parte dos mandamentos fecha com uma nota séria, mas importante. A lembrança de que Deus sim impune a desobediência, mas também promete graça e bênçãos para quem guarda os mandamentos. O objetivo não é botar medo, mas motivar aquele temor filial, aquele amor que a gente falou. A lei mostra o padrão de Deus e, bem, a nossa dificuldade em cumprir. O que leva a gente naturalmente a precisar de algo a mais que a lei, né? Imagino que seja aí que entra o credo apostólico, a segunda parte. Exatamente. O credo é a resposta de Deus para a nossa situação, que a lei mostrou. Ele também tem uma estrutura, são 3 artigos: criação, salvação e santificação. E depois de cada um, a mesma pergunta: que significa isto? De novo, o foco é como a gente se apropria do que Deus faz. Vamos ver um pouquinho de cada um. O primeiro artigo, da criação. Ele afirma que Deus não só criou, mas sustenta tudo. O catecismo lista corpo, alma, olhos, ouvidos, razão, bens e também as coisas do dia a dia: comida, bebida, casa, família, tempo bom, paz, saúde.
E o que isso significa para a gente? Gratidão. E o dever de servir a esse Deus que dá tudo. Reconhecer que tudo é presente, sem que o mereça, né? Isso combate a nossa mania de achar que a gente se basta. É uma dependência total e grata. E o segundo artigo sobre a salvação? Aí o foco é Jesus Cristo. Ele é apresentado como meu Senhor, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que resgatou a pessoa perdida e condenada. E a explicação do Lutero destaca muito o preço disso, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue. O objetivo? Para que a gente possa ser de Cristo, viver para Ele, livre do pecado, da morte, do diabo. Tem uma força muito grande nessa ideia de resgate pessoal, de pertencimento, né? E o terceiro artigo, da santificação? Ou capacidade, não posso crer em Jesus Cristo, nem chegar a Ele. A fé não é coisa nossa. É o Espírito Santo que me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. É Ele quem reúne a igreja, perdoa os pecados todos os dias e garante a vida eterna. E é interessante como cada explicação desses artigos do Credo terminam com aquela frase forte: isto é certamente verdade. Não deixa dúvida sobre a convicção ali, né? Essa afirmação sela tudo como uma certeza que vem da confiança na promessa de Deus no Evangelho. É a passagem da lei, que mostra o problema, para o Evangelho que traz a solução em Cristo. Entendido. Seguindo então para a terceira parte, chegamos no Pai Nosso, que é apresentado como a oração que o próprio Cristo ensinou. A estrutura a gente conhece: introdução, 7 pedidos, conclusão. A explicação da introdução, Pai Nosso, já dá o tom, é? Sim, já estabelece a base. Deus nos convida a crer que Ele é nosso Pai de verdade e nós, seus filhos e filhas de verdade. Por isso, a gente pode orar com toda a confiança e sem medo, como criança falando com um pai querido. Isso muda completamente o jeito de chegar perto de Deus para orar. E sobre os pedidos? Alguns têm interpretações bem marcantes no catecismo. O primeiro pedido: santificado seja o teu nome. A explicação não é sobre o que a gente faz para o nome de Deus, mas é um pedido para que Deus nos ajude a manter a palavra dele pura e a viver de acordo com ela. O nome de Deus é santificado quando o evangelho é ensinado direito e a gente vive de forma santa. E o quarto pedido, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, também tem uma explicação bem interessante. Sim, o que ele considera pão ali é surpreendente. A amplitude disso vai muito além de comida. Exatamente. Lutero lista tudo o que pertence ao sustento e às necessidades da vida. Aí inclui comida, bebida, roupa, casa, terra, dinheiro, bens, mas também cônjuge bom, filhos bons, empregados bons, governo bom, tempo bom, paz, saúde, disciplina, honra, bons amigos, vizinhos fiéis, coisas assim. É uma visão, nossa, muito completa. Mostra que Deus cuida de tudo na vida, não só das coisas espirituais. Quebra aquela separação entre sagrado e profano, né? E o quinto pedido do perdão: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A explicação aí é bem direta e desafiadora. A gente pede a Deus para não olhar para os nossos pecados, mas ao mesmo tempo, a gente se compromete. Da mesma forma, queremos nós perdoar de coração e fazer o bem aos que pecam contra nós. Tem uma ligação forte entre receber o perdão de Deus e perdoar os outros. Não que a gente mereça o perdão por perdoar, mas estar disposto a perdoar mostra que a gente entendeu e recebeu o perdão de Deus. Uma dinâmica essencial na vida cristã. E a conclusão da oração, o Amém. O que significa ali no catecismo? Significa sim, assim seja. É uma expressão de fé, de certeza. Confirma que a pessoa tem segurança de que esses pedidos agradam a Deus e Ele vai ouvir, porque Ele mesmo mandou orar assim e prometeu atender. Não é um quem sabe. É uma afirmação cheia de confiança. Isso nos leva para os sacramentos, que são duas partes do catecismo. O sacramento do santo batismo e o sacramento do altar, a ceia. Vamos tratar deles meio juntos, começando pelo batismo. Como o texto define ele? O catecismo diz que o batismo não é só água. É a água contida no mandamento de Deus e ligada à palavra de Deus. A referência principal é a grande comissão, lá em Mateus 28, onde Cristo manda batizar.
Então é a palavra e o mandamento de Deus que dão sentido e poder para a água. E quais são os benefícios, os dons que o batismo traz, segundo o texto? Ele realiza o perdão dos pecados, livra da morte e do diabo e dá salvação eterna. Mas isso é muito importante, esses dons são para todas as pessoas que creem no que dizem as palavras e promessas de Deus. A fé que se agarra na promessa de Deus ligada à água é o essencial para receber. Então o poder não está na água em si, mas na combinação água plus palavra plus a fé que recebe. Exatamente. O catecismo reforça. Não é a água que faz isso, mas é a palavra de Deus unida à água e a fé que confia nesta palavra. Sem a palavra, é só água. Com a palavra, virá água de vida, cheia de graça e um banho de novo nascimento no Espírito Santo. Aí fica bem clara a visão do Lutero, né? Diferente de visões que davam um poder quase mágico ao ritual. Para ele, o poder está na promessa de Deus, que a fé recebe. O catecismo ainda liga o batismo com a vida diária, citando Romanos 6. Significa que a velha pessoa em nós tem que morrer todo dia, pelo arrependimento, e uma nova pessoa tem que renascer todo dia para viver para Deus. Uma consequência prática contínua, transformadora, passando para a ceia do Senhor, o sacramento do altar, como ele define. Define como o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sob o pão e o vinho, instituído por Cristo mesmo para nós, cristãos, comermos e bebermos. O texto cita as palavras da instituição: tomem, comam, isto é o meu corpo. Bebam dele todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que são centrais para a visão luterana. E o benefício principal que a ceia oferece? O benefício está claro nas palavras, dado e derramado em favor de vocês para a remissão dos pecados. Então, a ceia oferece perdão dos pecados, vida e salvação. E, de novo, a chave para receber esses dons não é só comer e beber, mas é a fé nessas palavras. Quem crê nessas palavras tem o que elas dizem e anunciam, remissão dos pecados. Isso traz aquela questão de receber o sacramento dignamente. O que o catecismo fala sobre isso, porque muita gente se preocupa com preparação, jejum, essas coisas. Lutero trata disso direto e, de novo, de um jeito bem libertador, se a gente pensar em algumas práticas da época. Ele diz que jejuar e se preparar por fora são bons costumes externos, mas não é isso que faz a pessoa ser digna. A pessoa verdadeiramente digna e bem preparada é quem tem fé nessas palavras, dado e derramado em favor de vocês para a remissão dos pecados. A dignidade não está no nosso mérito ou na nossa pureza ritual, mas na confiança na promessa de Cristo oferecida ali. Quem não quer ou duvida, esse sim é indigno, porque as palavras não trazem benefício para ele. A fé é o que decide. Essa centralidade da fé na promessa de Deus é um fio que amarra tudo muito forte. O que nos leva à quinta parte, o ministério da absolvição e a confissão. Como o catecismo apresenta essa prática? Apresenta como o ministério das chaves, aquele poder especial que Cristo deu para a igreja aqui na terra para perdoar os pecados de quem se arrepende e não perdoar os de quem não se arrepende. Cita Mateus 16 e João 20. A absolvição é, no fundo, o anúncio do perdão de Deus. E como a confissão entra aí? O catecismo descreve duas partes básicas na confissão. Primeiro, a gente reconhece e confessa os pecados. Segundo, e isso é crucial, a gente recebe a absolvição que o pastor anuncia como se viesse de Deus mesmo, sem duvidar, crendo firme que por meio dela os pecados são perdoados lá no céu. A fé na palavra da absolvição é parecida com a fé na palavra do sacramento. Tem alguma orientação sobre quais pecados confessar? Sim, e é bem prática. O texto faz uma diferença. Diante de Deus, a gente tem que se reconhecer culpado de todos os pecados, até os que a gente nem sabe, como no Pai Nosso. Mas para o confessor, a gente deve confessar aqueles pecados específicos que a gente conhece e que estão incomodando a consciência. Para ajudar nisso, o catecismo dá um método, olhar para a própria vida usando os 10 mandamentos como espelho, de acordo com a nossa função, pai, mãe, filho, empregado, patrão, etc. Isso liga a confissão direto com a vida ética dos mandamentos. É um guia bem concreto mesmo, ele até dá um modelinho de como fazer a confissão. Sim, focado no arrependimento e em pedir misericórdia.
facilita a prática para o pessoal leigo. Antes da gente fechar, só uma nota sobre a tradução. As nossas fontes falam que essa versão em linguagem de hoje da ICLB veio de uma decisão do concílio lá em 1992, foi publicada em 94, para ir substituindo as versões mais antigas. Correto. E é interessante que a fonte também diz que essa mudança não foi assim, automática, e que rolaram até uns questionamentos teológicos sobre algumas escolhas na tradução. Isso só mostra como a linguagem é super sensível e importante quando se trata de textos assim, que definem a fé de uma comunidade, né? Cada palavra pesa muito. Com certeza. Bem, depois dessa nossa conversa, como a gente pode resumir o papel e a importância do Catecismo Menor? Fica bem claro que é uma ferramenta pedagógica incrível, feita para gravar na mente e no coração as bases da fé e da prática cristã. A lei, que mostra a nossa necessidade, os mandamentos, o evangelho, que traz a solução de Deus, credo, sacramentos, absolução, e o jeito de se relacionar com ele, o Pai Nosso. É uma demonstração fantástica de como a fé luterana se baseia na palavra de Deus e na confiança total nas suas promessas. A teologia por trás é forte, mas está apresentada de um jeito acessível. A lei mostra o problema do pecado e que a gente não dá conta. O credo, os sacramentos e a absolvição trazem a solução de Deus, de graça, em Cristo, e o Pai Nosso ensina a linguagem para manter o relacionamento com esse Deus Pai, que agora a gente pode acessar por causa de Cristo. E o elemento que conecta tudo, que permite a gente receber os presentes de Deus, como a gente viu várias vezes, é a fé. Sem dúvida. A fé, que também é vista como presente do Espírito Santo, é a mão estendida que pega o que Deus oferece na sua palavra e nos sacramentos. Não são nossas obras, nossos méritos ou preparações que fazem a gente ser digno, mas a simples confiança de que a promessa de Deus para nós é verdadeira e funciona. Essa é uma das grandes marcas da Reforma que o Catecismo passa tão bem. Para a gente terminar, fica uma provocação para a nossa reflexão. O Catecismo vive perguntando o que significa isto. É um convite para não tratar a fé só como informação, mas como algo para ser vivido e internalizado. Que tal a gente levar essa pergunta para além do catecismo? Aplicar ela em outras áreas da nossa fé ou até nos desafios do dia a dia? O que isto aqui, essa alegria, essa dificuldade, essa relação, significa para mim? Pensando no que eu creio hoje. Talvez seja um jeito de buscar um entendimento que não só informe, mas que transforme a vida mesmo. Uma ótima reflexão final. O Catecismo nos chama para essa apropriação constante e profunda da fé. Bom, essa foi nossa análise especial de hoje, Dia da Reforma Protestante. E terminando, como foi sugerido, com votos de bênçãos. Que Deus abençoe a todos.